queridos alunos, minhas queridas alunas. Como é bom encontrar com vocês mais uma vez. Meu nome é Cíntia, sou professora mestre em matemática e estou aqui para fazer com vocês a correção da semana 4 do PET 4 do 8º ano de matemática, claro, né? É muito bom estar com vocês aqui. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas, né? E sempre os recadinhos, né? Se gostou, coloque nos comentários, compartilha, dê o like de vocês. Se inscrevam no canal. Também tem o meu Instagram, gente. Meu Instagram profissional tá meio abandonado, mas daqui a pouquinho eu vou voltar a fazer postagens lá. E vocês podem tanto tirar dúvidas comigo pelos comentários no canal aqui ou no Instagram profissional, tá bom? Bora começar? Esse PET tá trabalhando geometria, né? E é uma parte bem gostosinha, né, gente? Eu amo trabalhar com geometria, embora seja péssima para fazer desenhos. O PET traz pra gente algumas figuras planas com as fórmulas de suas respectivas áreas. E antes da gente começar, eu queria frisar para vocês aí que a área do losango tá Dzão mais Dzinho dividido por 2. Não é mais, tá, gente? É vezes diagonal maior vezes diagonal menor. Se vocês depois tiverem alguma curiosidade, me fala que eu demonstro aqui para vocês, tá bom? Bom, questão 1. Calcule as áreas das figuras abaixo. Primeira figura, um triângulo. Esse triângulo tem uma base de 4 centímetros e tem uma altura de 2,5 centímetros. Se eu olhar para para a parte de cima do meu PET, eu vou ver que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área do meu triângulo vai ser, ele tem 4 centímetros de base, ele tem 2,5 de altura, então 4 vezes 2,5 dividido por 2. Gente, eu gosto de fazer as contas de cabeça, sempre que eu posso. E para que eu consiga fazer isso, algumas vezes eu faço algumas simplificações. Então, esse 4 aqui, eu vou dividir com esse 2 aqui. Eu vou dividir esse 4 e esse 2 por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. E daí eu faço 2 vezes 2,5. 2 vezes 2,5 é igual a 5 centímetros quadrados. Então, essa é a área do triângulo. Gente, como eu falei aqui, ó, observação, né? É opção minha fazer a simplificação. Se você quiser, né, fazer sem a simplificação, tem muito aluno meu que fala, professora, não gosto de simplificar, me confunde. Então, o que você pode fazer? 4 vezes 2,5 vai dar 10. 10 dividido por 2 dá 5. A resposta de vocês, ela não é alterada, tá bom? Então, eu sempre opto por simplificar para as contas ficarem menores. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem, tá bom? Não vai alterar a resposta de vocês. A próxima figura é um quadrado. O quadrado é bom de achar área, né? Quadrado, ele tem os lados todos iguais e a área dele é lado ao quadrado. Esse quadrado que a gente tem no PET, ele tem 2 centímetros de lado. Então, a área dele vai ser 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. Então, a área desse quadrado é igual a 4 centímetros quadrados, certo? Bora para o próximo? Próxima figura, retângulo. E o retângulo ele tem uma base de 3,5 centímetros e uma altura de 2 centímetros. A área do retângulo, base vezes altura. Então, ele tem 3,5 de base e 2 de altura. 3,5 vezes 2 vão dar 7 centímetros quadrados. Quero fazer uma observação. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, se você fizer 2 vezes 3,5, a sua área não vai estar errada. Você vai chegar no mesmo valor que eu, tá bom? Outra coisa, tenho vários alunos que usam essa regrinha para a área de quadrado. Também não tem problema. Se você for usar essa regrinha, base vai ser 2 e a altura vai ser 2. E 2 vezes 2 são 4. Porque o quadrado, ele também é um retângulo. A gente já falou disso, não é?
Então, você também tem a opção de usar essa regrinha aqui, tá bom? A gente usa de cima porque é mais fácil, tá? Só não dá para usar do quadrado no retângulo, né? Ai, não tem como, não pode confundir, né? Porque o retângulo não tem os 4 lados iguais. Eu pensei assim, se um serve no outro, então quer dizer que o outro também deveria servir, mas não funciona assim na matemática, né? Por que que não funciona assim, né? Porque o quadrado, ele é um retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Ah, professora, como pode, né? O quadrado ser retângulo e nem todo retângulo ser quadrado? Porque o quadrado, ele tem os 4 lados iguais, ele tem todas as características do retângulo e os 4 lados iguais. Então, ele satisfaz as propriedades do retângulo. Por isso, a gente pode usar a regrinha do retângulo. Nem todo retângulo vai ter os 4 lados iguais, então nem todo retângulo é quadrado. Então, por isso, a gente não pode usar a outra regrinha. Certinho? Bora pro último? Último, a gente tem um paralelogramo. E o legal, gente, o Pet deixou tudo bonitinho pra gente. Base e altura de todas as figuras. Então, a gente tem aí um paralelogramo com base de 3,2 centímetros e altura de 2,5 centímetros. Vocês acreditam que a área do paralelogramo também é base vezes altura? Certo? Gente, é muita informação, né? Mas todo retângulo é paralelogramo. Tem os lados opostos paralelos, por isso a mesma fórmula, tá bom? Seguinte, então, base 3,2, altura 2,5. Efetuando as multiplicações, nós temos 8 centímetros quadrados. Bom, eu não iria fazer com vocês, mas me lembrei que muitos dos meus alunos têm dificuldade de multiplicar, então eu vou armar aqui com vocês a multiplicação. Às vezes vocês perdem, né, com a vírgula, então não estou me preocupando com vírgula embaixo de vírgula, porque para multiplicar eu não me preocupo com isso. Aconteceu delas ficarem uma embaixo da outra, mas simplesmente porque os números tinham as mesmas casas decimais. 5 vezes 2 são 10, vai 1. 5 vezes 3 são 15, 15 mais 1 são 16. 2 vezes 2 são 4 e 2 vezes 3 são 6. Então, a gente tem 0. 4 mais 6, 10, vai 1. 1 mais 1, 2 mais 6, 8. E agora a vírgula, né? Eu tenho uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. 1 mais 1 são 2. Então, eu conto 1, 2 e coloco a vírgula. 8,0 é a mesma coisa que 8, tá bom? Então, a área é de 8 centímetros quadrados. Fechado? Vamos para a questão 2? Gente, questão 2. Pedro quer fazer uma pipa. Ele pesquisou o plástico ideal e encontrou, sendo comercializado em rolos com largura igual a 1,5 metro, pelo preço de R$ 2,00 o metro. A pipa terá o formato de um quadrilátero, com os 4 lados possuindo a mesma medida. Na figura abaixo, estão especificados o formato e as dimensões dessa pipa. Letra A. Qual o nome do polígono que tem a forma da pipa? Gente, essa pipa tem a forma de qual polígono? 4 lados iguais? Ou é o quadrado ou é o losango. Todo quadrado é losango. Então, aqui eu não posso falar que é particularmente um quadrado, porque eu consigo visualizar que esses ângulos aqui não medem 90 graus, não é? Então, qual é o formato qual polígono, né, que tem a forma igual a da pipa ou semelhante à da pipa? Losango. Certo? Letra B. Pois é. Eu não tenho nem letra B, né, gente? Mas a próxima pergunta. Quanto mede em metros a diagonal maior? Se eu olhar para o meu desenho, a diagonal maior é essa daqui. Ela tem 150 centímetros. Mas o exercício não quer a minha resposta em centímetros, ele quer saber em metros. Como eu vou fazer para passar centímetro para metro? Olha o nome, centímetro. Eu usava isso quando eu estava aprendendo para eu lembrar a relação que existe entre ele e o metro. Gente, centímetro é 1/100º do metro. Então, basta a gente dividir isso aqui por 100. Ou seja, 150 centímetros tem 1,5 metros, certo? Quanto mede em metros a diagonal menor? Mesma coisa, a diagonal menor está aqui, ela tem quantos centímetros?
60 centímetros. Para passar para metro, nós vamos dividir por 100. Então, nós vamos ficar com 0,6 metros. Certo, gente? Tranquilo? Continuando. Qual o nome do ângulo formado no encontro entre as duas diagonais? Qual o nome do ângulo formado no encontro entre as duas diagonais? A diagonal maior está aqui, a diagonal menor está aqui, o encontro entre elas está aqui. Quais são os ângulos que nós encontramos aqui, ó? Ângulo de 90 graus. Como esse ângulo é chamado? Ângulo reto. Continuando. O ângulo formado entre a diagonal maior e um dos lados da pipa é agudo ou é obtuso? Diagonal maior é essa diagonal aqui e um dos lados da pipa. Então, a gente tem esse ângulo aqui. Gente, nós sabemos que o ângulo agudo, ele mede de 0, né, a medida dele é entre 0 e 90 graus. Então, até 89,99 ele é agudo. Obtuso, ele vai medir mais do que 90 graus e menos do que 180. Esse ângulo aqui tem como medir mais do que 90 e menos que 180? De jeito nenhum. Ele é um ângulo agudo. Estou vendo no meu desenho que ele mede menos do que 90 graus. Então, o ângulo formado entre a lateral e a diagonal maior é um ângulo agudo. Ok? A área da pipa em metros quadrados mede. Primeira coisa, a pipa tem a forma de um losango. Qual é a área do losango? A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Eu chamo de desenho, de desão vezes desenho para ficar fácil de lembrar. Dividido por 2. Gente, ele quer em metros quadrados, então quantos metros tem a diagonal maior? 1,5. Quantos metros tem a diagonal menor? 0,6. Dividido por 2. Não vou simplificar aqui com vocês, porque a gente está com decimal, né? Melhor a gente multiplicar para não confundir. Então, 1,5 vezes 6. Vai sentir mais 0,6. Depois que eu fizer a conta, eu vou levar isso em consideração. Se 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6. 6 mais 3, 9. Aí eu tenho uma casa decimal aqui e eu tinha mais uma casa aqui que eu não coloquei. Então, são duas casas. Então, vai ficar assim, ó. 0,9 ou 0,90 dividido por 2. Qual é a metade, gente, de 0,90? 0,45. Ok? Tranquilo, né? Qual o comprimento mínimo em metros de plástico que o Pedro deve comprar? Olha que interessante. Pedro encontrou um rolo para comprar com esse plástico que tem 1,5 m de largura. Então, ele vai conseguir tirar essa altura da pipa nesse plástico. Ele vai precisar de comprar simplesmente essa largura aqui, ó, que é para a gente tirar aqui a largura da pipa, que são 60 centímetros. Então, ele precisa de comprar, no mínimo, 60 centímetros de plástico. Certo? Qual o valor que Pedro pagará pelo plástico? Gente, foi falado lá no início que o plástico custaria R$2 o metro. O Pedro precisa de comprar 60 centímetros. Então, é só eu fazer 0,6, que seriam, né, em metros, os 60 centímetros, vezes os R$2. Então, ele vai pagar R$1,20. Muito fácil, né? Tranquilo demais da conta. Bora fazer o próximo? Gente, questão 3. Uma piscina. Ai, era tudo que eu queria hoje. Eu acho que vocês também estão muito quentes. Uma piscina tem 6 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1 metro de profundidade. De forma que tanto o piso do fundo quanto as paredes internas têm formatos retangulares. Deseja-se utilizar azulejos quadrados de 0,20 metros para revestir o fundo e nas paredes internas da piscina.
Esse tipo de azulejo só é vendido em caixas completas. Letra A. Quantos azulejos, no mínimo, devem ser comprados para revestir o interior da piscina? Nossa, pra mim não faz a menor diferença. Se ela tiver cheia d'água, ela pode ser piscina de terra. Eu tô pulando, cara, tá muito quente. Bom, quero fazer um comentário que eu me lembrei de algo. Quando a minha mãe foi fazer a piscina na casa dela, alguns anos atrás, a gente precisava de saber quantos azulejos precisaria de comprar e eu fui usar as fórmulas que eu vou usar com vocês aqui para calcular. Enquanto os meus irmãos foram fazendo, né, do jeito que se usa matemática no cotidiano, sem seguir fórmula, mas seguindo o mesmo princípio, sem erro nenhum. Chegamos à mesma conclusão. O único detalhe é que eles foram muito mais rápidos que eu, porque eu fui fazer um monte de fórmula antes. Mas eu tinha certeza do que eu estava falando, tá bom? Então, olha, a piscina, o meu desenho vai ficar meio feio aqui, mas a gente vai só para ter uma ideia, tá bom? A piscina é algo parecido com isso aqui. Muito mal desenhado, mas dá pra gente ter uma ideia. Vazou, tá? Sem zoação, por favor. A gente vai usar a imaginação. É a piscina da casa da minha mãe. Tá vazando, por isso tá vazia. Saiu bem. Gente, a piscina tem 6 metros de comprimento, então essa distância aqui equivale a 6 metros. Ela tem também 3 metros de largura, então aqui são 3 metros. E ela tem 1 metro de profundidade. A gente, para saber quantos azulejos a gente precisa para revestir a piscina, a gente tem que saber primeiro qual é a medida da área dessas paredes dessa piscina. Então vamos lá, a área da piscina. Vamos começar pelo fundo da piscina, né? A gente tem aqui, ó, formando o fundo, um retângulo que tem 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Base vezes altura, ok? Então a gente vai fazer 6 vezes 3. Mas a piscina não tem só fundo, senão não daria para colocar água nela, não é? A gente também tem as paredes laterais. E essa parede aqui, ela tem 2 paredes iguais, ok? Então eu já vou colocar um 2 aqui, porque são 2 paredes iguais. Qual é a medida dessas paredes, né? Quais são as medidas? Essas paredes têm 6 metros de comprimento e de altura elas têm 1 metro. Então eu vou fazer 6 vezes 1. Mais a parede menor, que também são 2. Então eu também vou colocar o 2 aqui, para não ter que calcular de novo. Se você quiser colocar 6 vezes 1 mais 6 vezes 1, você também pode, não tem problema. Quais são as medidas dessa parede? Ela tem 3 metros de comprimento e 1 metro de altura. Então, 3 vezes 1. Olha, por que a primeira você não colocou 2, né? Porque a primeira é aberta, né, gente? A piscina não vai ser fechada a ponto de que ninguém vai entrar dentro dela, né? Já pensou se a gente fosse azulejar aqui também? Não ia nem ter como. Bom, o que a gente tem aqui então? 6 vezes 3 são 18. 2 vezes 6 são 12. 12 vezes 1, 12. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. 18 mais 12 vão dar pra gente 30. Mais 6, 36 metros quadrados. Isso é a área da piscina que eu preciso de azulejar. O detalhe é que foi falado pra gente que os azulejos são quadrados e tem 0,20 metros de lado. Então vamos ver qual é a área desse azulejo? A área do azulejo vai ser lado ao quadrado, porque ele é quadrado. Então vai ser 0,20 ou 0,2 elevado ao quadrado. Isso vai dar 0,04 metros quadrados. O que eu vou fazer agora para descobrir quantos azulejos eu preciso? Eu vou pegar a área total da piscina e vou dividir pela área do azulejo. Assim eu vou descobrir quantas vezes isso aqui cabe dentro dessa área. Então eu vou dividir 36 por 0,04. E daí, gente, eu tenho 2 casas decimais aqui. Eu vou colocar vírgula, 00. Esqueço a minha vírgula. Os zeros do divisor, né, perderam o valor porque a vírgula saiu. 36 dividido por 4 dá 9. Esses 2 zeros eu coloco aqui.
Ou seja, tô colocando metro ali onde não tá, né? Eu preciso de 900 azulejos para poder conseguir revestir essa piscina. Muita coisa, né, gente? Será que isso fica barato? Vamos ver? Eu acho que não. Letra B. Se a caixa de azulejo contém 40 peças, quantos metros quadrados uma caixa de azulejo é capaz de revestir? Bom, cada azulejo tem 0,04 metros quadrados. Se a caixa tem 40 azulejos, a gente vai fazer 0,04 vezes 40. Eu vou ensinar vocês como a gente faz essa conta sem armar, tá bom? Eu vou fazer 4 vezes 4, 16. E vou colocar esse 0 do 40. E eu tenho duas casas decimais aqui. Então eu conto 1,6 metros quadrados. É o que eu consigo azulejar com uma caixa. Detalhe, eu tenho que azulejar 36 metros quadrados. Continuando, letra C. Qual é a quantidade mínima de caixas de azulejo que deve ser comprada para revestir a piscina? Quanto de azulejo a gente deve comprar para a gente conseguir revestir a piscina? Ora, a gente já descobriu aqui que a gente precisa de 900 azulejos, não foi? E a gente sabe que cada caixa vem com 40 azulejos, então a gente pode dividir 900 por 40. Então, a gente vai fazer 900 dividido por 40. Vou cortar aqui para ficar mais fácil para fazer. Vocês não são obrigados a fazer isso, tá? Cortar os zeros é o mesmo que simplificar por 10, porque a divisão ela pode ser representada em fração. 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 são 8, sobra 1. 10 por 4 dá 2 e sobram 2. Se eu coloco um zero e uma vírgula aqui, dá 5. Detalhe, ninguém vende 22,5 caixas de azulejo. Ou você vende 22 ou você vende 23. Então, o legal aqui é que você compre 23 caixas. Só que tem um detalhe. Tá, o detalhe vem agora, tá, gente? Considerando que os azulejos podem ser quebrados durante a obra, deve-se comprar sempre 3 caixas a mais do que a quantidade mínima suficiente para esse revestimento. Se esse azulejo é vendido ao preço de R$ 31,00 o metro quadrado, qual o valor que se gastará na compra dos azulejos? Gente, eu tenho que comprar no mínimo 23 caixas, mas ele tá falando ali que o legal é que a gente compre 3 caixas a mais, porque sempre quebra. Então, pelo menos eu vou ter que comprar 26 caixas. Cada caixa tem 1,6 metros quadrados, então eu vou fazer 26 vezes 1,6 ou 1,6 vezes 26. A ordem não vai alterar meu resultado. Vou descobrir quantos metros quadrados de azulejo eu vou ter que comprar. Então, 6 vezes 6 são 36, vão 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. 1 vezes 6 são 6 e 1 vezes 2 são 2. Então, a gente tem aqui 6, 11 vai 1, 1, 2, 4. Uma casa decimal. Na verdade, eu vou comprar 41,6 metros quadrados de azulejo. Bom, o metro quadrado do azulejo, agora é a hora de chorar, né? O metro quadrado custa R$ 31,00. Então, eu vou fazer 41,6 vezes 31. 1 vezes 6 são 6, 1 vezes 1, 1 e 1 vezes 4, 4. 3 vezes 6 são 18, vai 1. 3 vezes 1 são 3, mais 1, 4. E 3 vezes 4 são 12. Ou seja, uma casa decimal para casa decimal. Só de azulejo para fazer essa piscina vão ser R$ 1.289,60. Só o azulejo, tá, gente? Para revestir a piscina. Isso fora aí, mão de obra, né? Fazer o buraco da piscina, fazer outras coisas que tem que comprar. Fica baratinho não, né? Mas quando a gente tá com calor, a gente bem que sonha com uma. Principalmente a mão de obra. Quanto que tá valendo o dia de um pedreiro hoje? Ah, deve estar quase uns 200. Tá doido. Gente, muito bom estar com vocês de novo, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para vocês entenderem, compreenderem. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Ou podem me mandar uma mensagem no meu Instagram profissional que eu também vou responder, tá? Se gostaram, deixem o like de vocês, compartilhem para que o vídeo chegue a mais pessoas.
Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Toda vez que sair uma aula nova, uma novidade, você será avisado se você ativar o sininho. E me sigam lá no Instagram profissional. Tá paradinho, mas daqui a pouco ele vai começar a movimentar de novo. Também quero pedir para assistirem o Professor Marcos, né? O Professor Marcos está fazendo a correção dos PETs de português. Ele é super animado, super alto astral. Eu amo as correções dele. E é um excelente professor de português, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Vejo vocês em breve. Fiquem bem, se cuidem.